Olha só, rapaziada, o que aconteceu na Energia 97. Para quem não tá sabendo ainda, o Flamengo não vai mais vender o Hugo para o Corinthians, né? O Corinthians que estava desesperado para comprar o jogador, mas parece que não vai mais acontecer. O Flamengo acha que o Corinthians não tem condições de pagar a quantia, né, que o próprio Mengão está pedindo. Que situação vergonhosa, hein? E os corintianos ficaram surtados ao vivo na Energia 97. Estou falando do Mano e da Lelê. Gente, você não vai acreditar no que aconteceu. É claro, eu peço a tua inscrição, eu peço aquele teu like maroto e que você ative o sininho de notificação para você não perder nada aqui neste canal. Vamos ver no que rolou na Energia 97? Se liga só. Não adianta. Ô, Bento, e aí? Não, agora ele fica aí. Agora tem o problema do Hugo Souza, né, Mano e Lelê, que assim, as garantias que o Corinthians apresentou, o Flamengo não aceitou, né, de pagamento. Que é grana. Então vão se enfrentar novamente no domingo, vai ter que pagar novamente a multa lá de R$500 mil pra ele jogar. Não, mas é que tá, mas ô Bento, precisa ver o que diz o contrato. Sim. O que diz o contrato, inclusive, assumidamente, pelos dois clubes, é que o Corinthians poderia fazer 4 pagamentos aí semestrais que começariam a partir de janeiro de 25, certo? Sim. Seria janeiro de 25, meio do ano de 25, começo do ano de 26 e meio do ano de 26. Mas é que tá, Domênico Gato, se no contrato não constar que precisa de garantia, o Corinthians ele não é obrigado, mas basta você fazer a comunicação. Mas consta, tem o negócio da garantia? Consta, porque o que estava sendo alegado... Já tinha o rolo do Mateuzinho, e na situação do Mateuzinho, o Corinthians colocou essa mesma garantia, né, que era da Brax e não pagou. Por isso que eles não estão querendo aceitar agora. Então, mas peraí. O time mas pera lá, quando você... todo mundo, você quer mas peraí. Mas aí que tá, Domênico, se você apresenta uma garantia, a garantia nada mais é do que um contrato que você tem um fiador. Se você não pagar, quem paga é o fiador. A Brax, ela tem aí a empresa que é de placas aí de publicidade e é uma receita garantida. No caso aí, o Corinthians não pagou, executa lá na justiça e pega o dinheiro que o Corinthians teria para receber da Brax e vai direto pro Flamengo. Agora, com relação aí ao que está assinado, porque a garantia você não apresenta, Letícia, hoje, tipo, vou apresentar essa garantia para pagar o cara em 2025. Ou ela consta em contrato, ou ela não consta. E se ela foi apresentada naquele momento e foi assinado o contrato, não tem o que pedir. Não tem o que falar, a menos que essa empresa, que teoricamente seja credora do Corinthians, ela deixe de existir. Ela entrou em concordato, em falência, e o Corinthians não tem mais como honrar com aquele negócio. A partir do momento que essa empresa consta em contrato e tá estipulado, assinado pelos dois, não tem o que mudar no meio do caminho. Porque esse contrato já tá assinado. Olha, mano, eu teria medo. Assim, você eu não faria negócio, não. Você como corintiano, tá certo, né? Tem que defender. Defender teu time, etc. Não defender não, porque o Corinthians aí só já emendando no negócio do Cuiabá, dos outros é fácil, o Corinthians hoje, ele é um péssimo pagador. E o Corinthians hoje, se ele vai fazer negócio com algum clube, é bom o clube realmente ter uma garantia boa de que ele vai receber. O presidente do Cuiabá desceu a lenha, você viu? E digo o que eu acabei de falar. Só que pera aí, o Cuiabá até hoje não pagou o Corinthians do tal do Marquinhos também. E aí quer falar, desde 2022 não repassaram. O meio atacante Marquinhos não tem essa foi informação. Lá pro Cuiabá e teve um repasse. Eu tenho. Sim. E aí é uma hipocrisia. Mas porque, quanto que é o assim, Marquinhos e quanto que é esse outro aí que venderam? Não, mas, Dodô, dívida é dívida. E não importa a questão de valor. Como é que você vai falar de uma pessoa que te deve, sendo que você deve antes cobrar, você tem que ter o rabo limpo. Mas aí tá pra saber se é a gestão do cara, é outra. Eu não tô falando mas Cuiabá é Cuiabá, certo. Irmão. O Corinthians realmente vem deixando a desejar, tá aí com o nome sujo, tá aí com vários problemas por conta de péssimas gestões que a gente vive criticando aqui. Mas eu também acho que tem muita hipocrisia aí, muita hipocrisia em declarações de dirigentes de futebol que também devem para Deus e todo mundo e aí quer falar. Então, mas nesse caso eu não acho tanta hipocrisia, Lelê. Sabe por quê? Porque vocês viram a declaração dele? Vimos. Então, o time contrata todo mundo, gasta 3 pau e fumaça num, e bibibi, mas pagar o que é bem menos o valor aqui não paga. E ele tem razão. Ué, como não tem razão? Mas é só o Corinthians que faz isso? Todo mundo faz isso, gente. Não, todo mundo não. Mas não é exemplo, né? Nesse momento, Todo mundo não. Todo mundo não, mas pera lá. Não
coloca nós nesse Mas balaio, independente, não. vamos colocar, mas peraí, vamos colocar o aqui Palmeiras um também divisor. tem dívida, Bento. E vocês Não, deixam outro de dia o contratar porque Juventude... tem Não, mas dívida? peraí, outro dia Juventude, tá devendo metendo o pau no Juventude, sim. Palmeiras. Já pagou, já Não tem pagou. de Já hipócrita mandaram aqui o não, mas Pix não lá importa, já. tá devendo Já também. mandaram já lá. pagou, devendo não também. importa, já pagou. Então não vem querer jogar pedra no Não, telhado não, dos mas já outros, pagou. que tava Paga devendo primeiro também. de vocês Agora pra mim o falar negócio que é o vocês estão seguinte, limpos. Vamos lá. A questão não é estar limpo. A questão nesse ponto, eu concordo com a Lelê, todos devem. Porém, a gente não tem que justificar um erro com o outro. O Corinthians ele tem que honrar os compromissos que ele faz. O Corinthians ele não pode, Lelê, ter em diversas oportunidades ter o seu nome jogado na lata do lixo, justamente por dívida que ele coloca até penhora como taça. A taça do Mundial foi penhorada, o Parque São Jorge foi penhorado. Eu acho que o Corinthians ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade nos compromissos que ele faz. Por mais que o Cuiabá possa estar devendo, o Corinthians tem uma série de jogadores que também estão lá. O Marlon, o Walter, o Cleison, não sei se todos eles foram por empréstimo, se o Cuiabá pagou esses empréstimos, não sei também. Eu não convivo no dia a dia do Corinthians para saber. Eu estou repercutindo aqui as declarações do presidente do Cuiabá, que para mim são pertinentes. E vou falar para vocês, cara, para mim é uma pouca vergonha a CBF não criar uma Câmara de Resoluções, por mais que ela exista, Sombra. Verdade. E essa Câmara, ô Quintino, ela não tem uma atuação que tem um efeito imediato. Porque, por exemplo, lá não pagou, daqui um mês tem que ser cobrado. E se não for cobrado, já manda direto para a FIFA. E na FIFA esse processo tem que ser rápido também, porque isso aí pode comprometer a renda de muitos clubes. Eu só trazer aqui, diga, Ademir, diga. Não, é só sobre o Marquinhos aí que a Letícia falou. Ah. Um dirigente do Cuiabá, que eu tô pegando até no site do meu timão, diz que vai pagar a última parcela esta semana. Tá dentro do prazo. Então vamos explicar direito. Então, pera lá. Peraí, vamos explicar direito para não parecer. Tá aqui, matéria do meu timão, dizendo o seguinte. Abre aspas. Vai. Tá? Segundo o clube cuiabano lá. Deixa eu ver quem que falou. Foi o presidente. No contrato, porque assim, o jogador Marquinhos do Corinthians, ele foi 50 mil euros à vista, 50 mil no ano passado e 100 mil esse ano. O contrato previa que a parte do Corinthians seria vinculada à terceira parcela deste ano. A última. Exato. E o Apoel não pagou. Não tinha pago até essa semana. Nós cobramos o apoio na FIFA. Cobramos em 2022, eles pagaram. E cobramos também agora, este ano, e eles também pagaram, mas somente depois que entramos na FIFA. O dinheiro entrou na conta do Cuiabá no dia 9 de outubro deste ano. Isso. Agora, então. Ele falou assim, entrou agora. Então não é... Segundo o presidente do Cuiabá, não é que o Cuiabá não queria pagar, é que o contrato previa que a parte do Corinthians teria que ser repassada após a terceira parcela, ok? Só que só pagou na semana passada, perfeito? E aí ele fala, pô, agora, como que eu vou repassar esse dinheiro pro Corinthians? Se eles estão me devendo. Se eles me devem muito mais. Ai, ai, E aí? ai. E aí, Lelê? Agora- Responde aí, Mas é Letícia. isso que eu tô falando. Então, mas peraí. Mas aqui, ó, a matéria que tava Matéria no do meu meu timão e que eu timão. li aqui, exatamente, do meu timão. ai. Corinthians não recebeu do Cuiabá por venda de julho de 2022. Essa era a Isso. matéria. Mas você leu a Então, matéria? Aí agora, sim, li, tá aqui na minha mão. Eu também. Ó, o cobrado publicamente, mais uma vez, mas é que daí você leu a explicação do presidente do Cuiabá. Sim. Essa matéria que eu peguei aqui era E é mentira? de antes, não tinha a explicação dele ainda. Ah, mas... Aí, ele fala aqui que o Corinthians não recebeu por uma venda desde 2022 e cobrado publicamente pelo Cuiabá, o Corinthians ainda não tinha recebido o valor de cerca de 370 mil. Então, essa matéria, nessa matéria aqui, não tinha aspas do presidente do Cuiabá. Aí você foi atrás das aspas do presidente do Cuiabá, que deve ter saído agora. Vai. Mas, de qualquer Temos uma forma, renovada. Sombra, Que isso, Marcão? Ô, Sombra, Então, Que mas- isso, Marcão? tô me escondendo aqui que eu tô com vergonha agora. Ai. Tô me Não, esconder mas- aqui que eu tô com fica vergonha. com vergonha aí da sua hipocrisia, porque o seu time ganhou 600 Perde a linha milhões. não, perde a linha Sabe não. por quê? É hipocrisia sim, senhor, porque o seu time tem 600 600 milhões de dívida Mas com a é diferente de União. um bilhão. É diferente de um Peraí. bilhão. Mas Não, 600 tirão, é milhões dois. para 1 bilhão muda Mas o quê, peraí, gente? é dois Você quer bilhões. discutir dívida com a 1.400 União? milhões. Vamos Dois. discutir dívida com a União, então. Então, só, não, dívida com a União são dívidas gerais que eu tô falando. O Corinthians deve pra cacete. O Corinthians deve 900 milhões. Só que ano passado, vocês contrataram o Rames Rodrigues, vocês contrataram o Lucas, devendo também esses 600 milhões. Mas não e aí devendo ninguém pra outro chegava time. aqui... É, coisa Não, feia, Letícia. Ah, tá.
O São Paulo nunca deveu para outro time. Não deveu, mas... Não teve nenhum clube do Brasil cobrou o São Paulo na justiça por alguma dívida. Provavelmente, Lelê. Provavelmente já cobraram. Aliás, eu sou um dos maiores críticos do meu próprio time. Mas o meu time tá com a atitude agora de chegar e falar assim, o que eu gasto é isso, eu não posso gastar mais do que isso, né? O meu time, inclusive na figura do presidente, tá pregando agora, junto com a Leila, que é o fair play financeiro, de maneira que a ideia é, se você deve para algum time, você não pode contratar ninguém. Mas isso deveria ter sido feito há muito tempo. Eu quero ver o Corinthians pregar a mesma coisa. Sim, só que daí tem uma questão, Sombra. Eu não estou falando que é certo a gente dever, não pagar, como o Corinthians fez. A gente vive criticando aqui. As últimas gestões do Corinthians foram péssimas, afundaram o clube. O que eu tô querendo criticar é essa hipocrisia que parece que só o Corinthians faz isso. Porque, ultimamente, você pega todas as notícias, todas as mídias, todas as coisas que a gente fala aqui no programa, que vocês ficam zoando, parece que é só o Corinthians que contrata, sendo que tá devendo. E todo clube de futebol faz isso, vocês sabem. Tá, mas aqui é um programa focado então, assim, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E quem é o clube aqui que tem a maior dívida de todos? O Corinthians. É o Corinthians. Parado. Quem é que gasta que mais é o jogador? Corinthians. Mas quem que é o mais rico? É o Corinthians também, é natural. Isso é natural. É a mesma coisa. A conta é poder de arrecadação. Então, piada, é maior que a minha aí. Guarda mais que eu. Essa aí, Magão. Trouxe aqui paletice aqui, né, mano? A famosa passada de pano. Pano aqui, paletice. Nossa senhora. Pano aqui, paletice, né? Porque tá dando uma passada de pano monstro aí. Eu critico. Não tô passando pano. Só que eu acho hipocrisia algumas coisas de outras pessoas que fazem o mesmo e querem falar como se fossem as paladinas da moral. Aí eu não concordo. Não, mas agora, que o Corinthians tá afundado em dívida, que o Corinthians foi uma vergonha nos últimos anos, eu vivi criticando aqui, é uma vergonha mesmo, é uma vergonha. Mas nesse agora, caso aí, você vê os outros falar como se fosse só o Corinthians, o time do calote, aí não dá, gente. Aí desculpa pra nós. Não, mas independente do que os outros falam, nessa história com o Cuiabá, Lelê, eu acho muito feio o que o Corinthians fez, cara. Porque eu acho que dever pra qualquer um já é feio. Mas quando você deve pra um clube menor, como é o caso do Cuiabá, cara, a gente tava falando, se eu não me engano, acho que o Raniel era 2,5 de euros, que o Corinthians fez sei lá. Valor de pichincha. Então, não é pichincha pro Corinthians, mas, por exemplo, pro Cuiabá... Pra eles não, né? Então, mas mas pro Cuiabá, Lelê, é uma conta que pode pagar o ano. Eu tô falando justamente que é uma vergonha, porque pro Corinthians é dinheiro de pinga, mano. Não tô falando do Cuiabá, tô falando do Corinthians. É que é pichincha, Lelê, quando a gente fala de uma contratação envolvendo 2,5 milhões de euros. Mas quando veio o Ranieri, o Corinthians trouxe uma baciada de jogadores que não deu certo e fez uma... naquela época, se eu não me engano, acho que só ali já foram 50 milhões. Agora, na segunda janela, que o Corinthians contratou melhor, ele contratou André Ramalho, contratou Alex Santana, ele contratou o Carrillo, ele contratou o Depay, ele contratou uma série de jogadores que hoje engrandeceram e deram qualidade para o elenco do Corinthians. Porém, nessa composição de dinheiro que o Corinthians gastou, foi um caminhão. Aqui na segunda eu acho que justifica-se, a primeira nem tanto, porque o Corinthians contratou um monte de tralha que não jogou e não deu certo. Mas eu acho que deveria haver aqui dentro do Brasil uma fiscalização maior por parte da CBF para não acontecer esse tipo de coisa. Verdade. Esse tipo de situação, quando você pega um time pequeno, pode ser um Cuiabá, pode ser Juventude, pode ser uma Chapecoense da vida, pode ser uma Ponte Preta, um Guarani. Você tira um jogador de um clube desse, eles estão esperando essa receita justamente para pagar, muitas vezes, o que eles não vão ter durante o ano inteiro. Mesmo o Cuiabá estando na Série A, mas o Cuiabá não tem um poder de arrecadação. O Cuiabá deve vender os patrocínios local dele lá para poder meio que empatar o negócio e não ter prejuízo. Tem outro detalhe. Né? E o que o Corinthians faz nesse caso porque independente de você dever para clube grande ou clube pequeno, você precisa pagar. Porque quando você compra um negócio, você tem a obrigação de pagar. Mas o Corinthians hoje, Lelê, ele tá entrando numa rota que eu acho que é muito complicado, porque você começa a perder credibilidade. Se você vai fazer negócio hoje com Boca Juniors, se você vai fazer um negócio hoje com qualquer clube aí da América do Sul, os clubes estão sabendo o que o Corinthians está fazendo. E você não vai conseguir contratar um jogador a menos que seja à vista. Porque os clubes não vão aceitar garantia de empresa que eles não conhecem. Então você, ao invés de parcelar o pagamento de um jogador, você vai ter que desembolsar um dinheiro que muitas vezes você não tem. E o Corinthians ele vai meio que virar o seu Madruga. É óbvio, só que assim, só um pouquinho, Dodô. Essa questão de ter uma fiscalização da cobrança e da cobrança virar
uma punição para o clube, a gente já fala que há anos também no Estádio 97, inclusive eu bato nessa tecla, do porquê que os clubes continuam fazendo dívidas. Porque não acontece nada. Por isso que o Corinthians foi chegar nessa situação aí de uma dívida de 1 bilhão. E o torcedor apoia. O São Paulo tem essa de 600 milhões, o Palmeiras, não sei, acho que estava em 400 milhões a última vez que eu vi e tal. Por que eles vão aumentando? Porque não acontece nada. Você fica ali somando aquela dívida da União e vai jogando para outra diretoria, então, vai jogando para lá, vai não sei o quê. Então, alguma coisa tem que acontecer para isso mudar. Enquanto não acontecer, vai ficar na mesma zona que é isso aí. Que situação vergonhosa, hein, meus amigos? Estava praticamente aí, vamos dizer, certo para o Hugo ir para o Corinthians definitivamente, mas tudo mudou, né? O Corinthians, que gosta de ostentar, mas devendo Deus e o mundo, tá passando por uma situação. Até o Depay parece que vai já vazar do Corinthians, cara. É uma situação vergonhosa. Eu já ri tanto, gente, já ri tanto desse Corinthians. Não tem como não rir, né? De uma administração como essa do Corinthians. Que situação, hein? O que vocês acharam disso? Vocês acham que o Hugo, após voltar para o Flamengo, vai ter muitas chances? Porque ele estava, né? Está até o momento, está em um ótimo momento no Corinthians. Então eu acho que eu daria oportunidade sim para o Hugo no Flamengo, né? Alguns jogos para ele ser titular, para mostrar a sua capacidade, porque nós sabemos que ele é um ótimo goleiro, né? Passou por situações meio que difíceis no Flamengo, que eu posso dizer fase ruim, né? Vacilou bastante, mas parece que o garoto deu uma amadurecida, né? Pelo menos o que eu acho, né? O que dá pra entender. Mas e aí? O que você tá achando disso? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. E é claro, já se inscreve em nosso canal, já deixa aquele like e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!